Olá pessoal, estamos aqui para refletir com você sobre mais um mito, um relato da mitologia grega, que na verdade quer falar para nós de outras realidades. Eu quero falar para você hoje um pouquinho sobre Penélope e Odisseu. O nome romano dele é Ulisses. Então, Ulisses morava na ilha de Ítaca com a sua esposa Penélope. E assim que ele teve o seu filho, Telêmaco, ele foi convocado por Agamenon e outros guerreiros para ir guerrear na guerra de Troia. E ele pensou, meu Deus, mas agora que eu tive o meu primeiro filhinho, eu estou feliz, eu sei que essa guerra vai durar uma eternidade, eu não vou não. Então ele fingiu-se de louco, trelou um boi e um jumento, começou a semear sal na terra e arando com um boi e um jumento. Acontece que Agamenon e os outros soldados que foram convocá-lo para a guerra também não eram bobos. Então eles pegaram o filhinho dele, o Telêmaco, e colocou na frente do arado. E quando ele estava chegando ali, ele viu o filho dele, ele teve uma reação de defesa do filho, é claro, imediatamente. E assim ele denunciou que ele não estava louco. Conclusão, teve que ir para a guerra de Troia. E essa guerra durou mais de 10 anos. É uma guerra onde fatos e mitos se misturam, né? Não há muito consenso sobre os detalhes dessa guerra até hoje entre as pessoas, mas aqui não importa para o que nós queremos, né? E Ulisses e Penélope ficaram, portanto, separados durante aproximadamente 20 anos. Na volta para casa, Ulisses ofendeu Poseidon, o deus do mar, e o deus do mar vingou, porque criou todos os obstáculos possíveis para que Ulisses, ou Odisseu, pudesse retornar à sua casa. Ele ficou perdido em alto mar, o vento destroçou o navio, ele teve que buscar Tirésias, que era o único cego, era o cego que enxergava melhor do que os videntes no universo mitológico, para que Tirésias ensinasse para ele o caminho de casa. Ele esteve encantado por Calipso, uma deusa do mar, muito bonita. Por pouco não foi enfeitiçado por Circe, a feiticeira do mar, da viagem da Odisseia. E depois, com muita dificuldade, chegou em casa, mas com uma dúvida: será que ela ainda se lembra de mim? Será que ela ainda gosta de mim? Então, Odisseu era protegido de Atenas porque ele era muito sábio. Atenas gosta de homens inteligentes, ela é a deusa da sabedoria. Então Atenas disfarçou ele em um idoso e falou: olha, você vai conferir você mesmo. E ele chegando lá na sua ilha de volta, como um idoso, ao seu filho ele se dá a conhecer. Um encontro muito emocionante, porque quando ele saiu de casa, o filho era criança, era bebê. E agora o filho já estava com quase 20 anos. Mas ele continuou ali disfarçado, enquanto os pretendentes da sua esposa desfilavam, né, querendo casar-se com ela, porque era muito bonita. O marido estava fora de casa há muitos anos. E para enganar essa turma de pretendentes, Penélope criou também um artifício. Ela começou a tecer uma coxa e dizia aos seus pretendentes: olha, eu me caso com você
assim que eu terminar de tecer essa coxa, esse tecido mortuário para o meu sogro. Claro que as pessoas ficavam, ela não dizia nem sim nem não, e eles ficavam esperançosos. Acontece que Penélope, ela tecia durante o dia e à noite ela tirava os fios do tecido, de tal maneira que aquela peça nunca terminava, até que o marido voltou, né? E quando o marido voltou, ele viu o seu palácio invadido, gente fazendo farra, todo mundo querendo ser o pretendente da sua verdadeira esposa. E ele teve uma conversa com a esposa durante o seu palácio dele, a casa dele, estava praticamente invadido por estrangeiros. E nessa conversa com a esposa, ele perguntou: você ainda ama seu marido? É claro que era ele, mas ele estava disfarçado no idoso. E ela disse: eu amo, eu não consigo viver sem ele, eu não vou me casar com ninguém. Ela achou que ele fosse um peregrino, um andarilho, um homem místico, porque estava disfarçado e idoso. Aí ele esperou: não, vamos esperar a noite chegar. Porque ele era um homem que não deixava a paixão falar mais alto que a razão. Então aí ele bolou um plano. Quando a noite chegou, todos os pretendentes da sua esposa no palácio, ele mandou fechar as portas do palácio e flechou. Ele, já com a ajuda do seu filho e de alguns empregados de confiança, ele flechou todos os seus adversários. E naquele momento, Penélope viu o seu verdadeiro marido, e a prova dos 9 era como que ele esticava um arco de flecha e fazia a flecha passar entre muitas argolas. Só ele conseguia fazer isso. Então ele fez isso na frente de todos. Todos assustados perceberam: nossa, é ele mesmo, ele voltou. E ficaram com medo, porque fizeram muitas coisas que não devia, propostas para sua esposa e tudo. E ali finalmente ele pôde ficar com a sua esposa. A história é muito bonita, é muito longa também, né? Na verdade, é toda a Odisseia. A Odisseia é a volta dos guerreiros de Odisseu, de Ulisses, da guerra de Troia para Ítaca, a sua ilha. A viagem de ida é chamada da Ilíada e a volta, Odisseia. O que isso aí nos ensina? Ensina muita coisa, né? Ensina muita coisa. Primeiro, a respeitar o sagrado, ele não respeitou o sagrado. Ensina a não desanimar. Quando há um verdadeiro amor, não podemos desanimar, temos que lutar por aquilo, né, que acreditamos. Não ceder às tentações. Penélope não cedeu às tentações e nem Ulisses. Tem uma passagem muito interessante na volta dele para Ítaca, quando ele vai passar perto da ilha das sereias. Ele sabia que naquela ilha tinha sereias, e as sereias têm um canto bonito, e com o canto elas encantam os navegantes pulam na água e morrem afogados. Então Ulisses tampou de cera o ouvido de todos os marinheiros que estavam com ele, para que eles não ouvissem os cantos das sereias. E o ouvido dele, ele não tampou de cera, mas ele pediu aos seus companheiros que o amarrassem no mastro do navio. Assim ele pôde ouvir o canto das sereias e não cedeu às tentações, até porque ele estava amarrado no mastro do navio. Essa é uma das tantas passagens interessantes, né, que o mito nos ensina. Não ceder às tentações, manter firme no seu propósito, descer até a mansão dos mortos, se for necessário, como ele fez, para defender sua família. O mito ensina muita coisa. Espero que você tenha gostado dessa história, tenha aprendido alguma coisa legal.
E conta aí com o seu comentário também no nosso vídeo, o seu like. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, mande para um amigo. Eu agradeço muito. Um grande abraço para você.